Olá para você, muito bem-vindo. Essa é a parte do seu curso Espiritualidade, onde você definitivamente aprende os 7 passos. E o que eu vou te mostrar aqui vai realmente encher a tua alma de alegria e tornar os teus dias mais encantadores. Porque quando a gente serve as outras pessoas, há uma luz que cresce dentro da gente, inexplicavelmente. Uma sensação de sentido gigante toma conta do nosso ser. E é aí que a gente se encontra, é aí que a gente se conecta ao que há de mais profundo e mais belo na espiritualidade. Longe de rótulos, longe de crenças, mas muito próximo, em perfeita harmonia e conexão com aquilo que nos criou. Seja muito bem-vindo. Nesta aula e nas próximas aulas, eu vou mostrar a você um pouco do passo a passo para que você possa usar para ajudar pessoas. Não me importa se você acredita que existem ou não pessoas que vivem após a morte. Não me importa se você acredita em reencarnação ou não. Não me importa tampouco qual é o seu credo, a sua religião. Aqui eu não estou para trabalhar religiosidade ou crenças. Aqui nós focamos a sua pura e profunda conexão com algo maior do que o ser humano, algo que criou o mundo, o universo e o humano. E é essa fonte de luz, de energia, que você pode chamar de universo, de inteligência divina, de cosmos, de Deus, de Pai, né? Como você quiser. Você pode identificar como Jesus Cristo, como Maria, como você quiser. A fé é sua. E se existe fé, você já está bem ancorado, bem servido. Não importa onde você ancora a sua fé, importa é ter fé. Porque uma pessoa sem fé, olha só, fé é acreditar. Faz sentido? Não é acreditar nisso ou naquilo. Ter fé, eu tenho fé. Ter fé é acreditar. Mesmo que eu não tenha nenhuma prova, mesmo que eu não tenha nenhum indício de que eu estou certo ou errado, eu acredito, simplesmente porque acredito. Isso é ter fé. E se você tem fé, o primeiro requisito já está cumprido, que é você acreditar em si próprio. Uma pessoa sem fé não acredita sequer nela mesma. Como é que ela entra numa relação, por exemplo, num casamento, se ela não acredita em si própria? Percebe? Uma pessoa sem fé é uma pessoa sem luz. Você concorda comigo? Se você concorda comigo, põe um comentário aqui embaixo desse vídeo, deixa a tua impressão sobre tudo isso que eu estou dizendo. Nesse vídeo de introdução, eu quero falar sobre alguns pontos que você tem aí no seu protocolo. Eu vou pedir para o Gustavo colocar do meu lado aqui a primeira página do protocolo, na verdade a primeira parte ali, Gustavo, onde diz conexão. Ali diz assim, ó, o que você precisa, né? Então, na conexão, o que eu coloco ali? Que você tem um papel e uma caneta, ou uma almofada, talvez uma mantinha, um ambiente privado. Então, vamos falar dessas coisas, né? Desses pré-requisitos. Paulo, um ambiente privado se faz assim, crucial, eu realmente preciso. Olha, eu mesmo já atendi pessoas, eu vou usar uma força de expressão, tá? Não foi literalmente isso, mas a força de expressão que me veio eu já atendi pessoas no banco da praça. O que eu quero dizer com isso? Eu já atendi gente no meio de uma turma com 40 pessoas, 40 outros terapeutas atendendo, gritando, falando, pessoas tendo realmente crises emocionais ali e não fez diferença alguma, sabe? Então essa coisa de que eu não vou conseguir me concentrar, eu não vou conseguir fazer porque tem alguém falando por perto, isso é tudo bobagem, tá? Quando o terapeuta está realmente disponível e quando a pessoa realmente tomou a decisão de passar pelo processo, nada nem ninguém atrapalha, tá? Então isso é muito importante. Estar num ambiente privado é melhor? É 1000% melhor, tá? Porque às vezes o que pode acontecer? Você sofrer interferência de pessoas ignorantes, pessoas que não acreditam, que ficam brincando, que ficam falando bobagens, E como você que já é meu aluno, que já está aqui nesse nível, você sabe que em momento algum a pessoa perde a consciência. A pessoa vai estar fazendo o processo, mas está ouvindo tudo que está acontecendo em torno dela. E aí ela pode ficar um pouco constrangida, ela pode tomar a decisão de talvez não revelar tudo o que ela está sentindo ou vendo, por medo de ser julgada, sabe? E aí a gente está perdendo potencial
terapêutico, potencial de liberação, de cura, como você quiser chamar. Então eu sempre recomendo ter privacidade sim, e também porque você está lidando com emoções, sentimentos, às vezes bloqueios, lembranças, memórias, e nem sempre boas. E se a pessoa precisar trazer para fora, por exemplo, uma situação de abuso, você não vai querer estar no meio de um monte de gente assistindo. Você não quer dar um show, né? Você não está ali para se exibir na televisão. Você está ali para exibir, para ajudar alguém, não para se exibir. Então, de preferência num ambiente privado. Se não tiver como, tente regular, tente ser muito firme na sua postura de dominar o local. Por exemplo, se alguém começar de risinho ou de gracinha, você mesmo que você está fazendo a terapia, interrompe e fala com a pessoa que está de palhaçada. Diz assim, por favor, você pode se retirar, você está atrapalhando, está desrespeitando alguém. Não tenha medo de ser duro quando precisa, imponha respeito. Tá? Porque se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. Por que uma almofada e uma mantinha? A mantinha, porque a temperatura do corpo da pessoa pode oscilar muito e normalmente para baixo. Por quê? O que acontece? Você vai ter uma homeostase, quer dizer, vai baixar, né? Não só a questão da vibração cerebral vai entrar numa onda mais baixa, onde você consegue acessar, que é o que nós chamamos de monotonia, tá? Para a pessoa entrar nesses acessos, a pessoa baixa e ela vem para uma monotonia. É como se você fosse acalmando o cérebro. Você entra literalmente naquela fase cerebral de quando você está indo dormir e você começa naquele estágio, antes de você apagar completamente, você começa a dar aquelas piscadinhas, você está acordado, mas já está meio sonhando, já está meio fora. Né? Essa é uma fase de ondas cerebrais. Né? E a gente precisa atingir esse nível de ondas para que você consiga essa monotonia. E é ali que a pessoa vai realmente acessar o subconsciente e liberar tudo. O que vai acontecer? Você está fazendo uma redução da atividade neural, né? Ou seja, cerebral, e também circulatória. Então o coração vai acalmar, a arritmia cardíaca vai cair, a pessoa vai entrar num estado onde o batimento e a circulação dela vão baixar bastante. E obviamente, fisiologicamente, isso tem a ver com baixar a temperatura corporal. Então a pessoa pode ter frio mesmo que nossa, alto do verão, tudo quente, às vezes pode ter frio, tá? Então é legal ter uma mantinha. Uma coisa assim, uma dica de terapeuta para terapeuta. A mantinha me serviu mais para que a pessoa vomitasse e colocasse para fora, liberasse algo orgânico do corpo do que para o frio. Nossa, Paulo, do que tu está falando agora? Eu estou falando que muitas vezes, quando você alcança um nível de processo em que você libera a informação lá na célula, o corpo vai querer expurgar, o corpo vai precisar pôr isso para fora. Então é muito normal quando você atinge, quando você colapsa a informação, a pessoa ter uma crise de tosse com muita ânsia de vômito. E vai vir muita saliva, né? Não é bem saliva, é uma saliva densa, um meio musgo na garganta. E isso ali é extremamente necessário que a pessoa cuspa para fora. Não deixa a pessoa engolir aquilo, tá? Entende assim, ó, tinha uma informação nas células, no corpo, no organismo. Você conseguiu o mais difícil, que é você atingir o subconsciente e fez com que o subconsciente abrisse, liberasse. E aí as células do corpo, os órgãos, os tecidos estão soltando, e eles estão soltando isso através de líquidos. E aí vem toda essa rejeição, vem todo esse musgo, esse cuspo na boca, entende? Esse cuspe, então, precisa ser colocado para fora. Diz para a pessoa cuspir no chão, depois você pega um lencinho de papel, um papel higiênico, uma coisa, enxuga. Se ela tá com uma mantinha, deixa ela cuspir ali na mantinha, depois você bota para lavar. E se vier vômito, melhor. Quanto mais intenso e mais profundo, melhor. Sinal que está liberando coisas mais profundas e mais densas. Faz sentido? Então a pessoa teve uma crise de vômito, vomitou bastante. Ótimo! Sinal que tinha muita podridão lá dentro, ela botou para fora. Ah, ela não vomitou, ela só cuspiu, tá tudo certo. Cada um de nós tem a sua medida. Faz sentido? Você vai perceber que um cliente não é igual ao outro. Ficou claro essa questão da mantinha? Acho que dei uma baita dica aqui, né? Você comenta aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, tá? Que o pessoal da equipe responde para você. Paulo, por que uma almofada? Porque assim, ó, muitas vezes você vai acessar uma memória de uma dor terrível. Nós estamos falando sobre
como a pessoa se sentiu lá na infância, naquele momento. Vou repetir para você prestar muita atenção. Nós não estamos falando do que aconteceu, nós estamos falando e tratando, liberando o que a pessoa sentiu naquele momento, tá? E a pessoa, normalmente, as coisas estão ligadas a pai e mãe. E a gente ama demais o pai e a mãe. Mas amar não impede que em alguns momentos você tenha muita raiva do pai e da mãe. Só que a nossa cultura, a nossa educação religiosa, moral, ela proíbe, ela te coloca como você ser um ser alienígena, um demônio, se você tiver raiva, né, ódio do pai e da mãe. E é por isso que as pessoas adoecem. Porque isso é natural da nossa essência, sabe? Não é porque eu senti raiva da minha mãe no momento que eu não amo ela. Não tem nada a ver. Esses sentimentos podem coabitar o ser. E aí por que você adoece? Porque você foi educado a anular o que é mal. Olha que louco. Se a gente tivesse uma cultura, uma educação onde você se permite sentir o que é e liberasse, pudesse dizer assim, mamãe, eu tô com raiva de você. Eu tô muito revoltado com você e tal, conversasse sobre isso, a gente não ia adoecer dessas coisas. Mas Deus livre, um filho falar isso para uma mãe, a mãe é capaz de bater no filho, porque foi a educação que ela recebeu. Um filho não pode falar uma coisa dessa para a mãe. Certo? É a mesma coisa que o filho que fica bravo, tem uma crise de revolta e solta a mão numa criancinha ou num brinquedo, joga um brinquedo fora. Aí o pai, querendo educar e dar uma boa educação, ele vai lá e repreende muito fortemente o filho. Ele diz para o filho, se tu jogar eu vou te bater, porque se tu fizer isso eu vou te surrar, onde é que já se viu? Né? Tu não pode fazer. E aí o que a gente está fazendo ali? A gente está tolindo, a gente está castrando a expressão da raiva, né, da revolta. A gente está proibindo. E se eu não posso pôr para fora, para onde eu coloco? Coloco para dentro. Quando eu coloco para dentro, lembram a minha expressão que eu uso nas lives? Tomar um gole de veneno todos os dias. Olha, minha garrafinha nova da DNC, estou estreando na gravação do curso de vocês, né? Eu sei que tem gente aí que adora minhas garrafas. Essa é nova, olha que bonita. Falando da garrafa um pouco para descontrair, porque é pesado. Pensa aí, se eu não ponho para fora, mais um golinho de veneno por hoje. Faz sentido? Então, a almofada serve para que você, no momento que o teu cliente acessa uma raiva, um ódio, uma revolta, às vezes até um abuso, uma violência, apanhou do pai ou da mãe de uma forma muito forte, e aí aquilo ficou lá dentro, sabe? Então não cabe a nós julgarmos essa raiva. Então lembre de nunca, jamais você julgar o teu cliente. Mas também tome cuidado para nunca, jamais reforçar a raiva. Então às vezes o terapeuta se empolga e diz assim, esse filho da puta te estuprou, bate nele, solta... Não, você não precisa reforçar. Isso é do cliente. Então o que você precisa dizer? Você vai usar essa frase aqui, esse comando. Você vai dar um toquinho no braço da pessoa, né? E sempre eu sugiro que você sente do lado direito, tá? E não vou dizer por quê. Vamos ver se vocês vão perguntar depois. Sugiro que você sente do lado direito do teu cliente sempre. Mesmo que ele seja canhoto, dá um toquinho no braço assim, eu quero que você coloque nesse braço toda a sua raiva, coloca toda a sua revolta nesse braço. Aí você pega a almofadinha e coloca embaixo da mão dele. E aí você tocando assim no braço, você diz assim, agora você vai soltar nessa almofada toda essa raiva. Vai, solta essa raiva, solta, bota pra fora toda essa raiva. Então você vai canalizar, fazer com que tudo que tem de ruim sufocado lá dentro venha pra fora e exploda. Que ele solte essa raiva, bata muito forte nessa almofada. Por isso a almofada. Isso é extremamente terapêutico e importante. Papel e caneta por quê? Você vai usar o papel e caneta porque pode acontecer de você ter um cliente que se diz completamente insensível para a espiritualidade. Aquela pessoa que diz assim, eu não sinto nada, não vejo nada, não acredito nisso, será? Blá. Beleza, você não precisa ficar convencendo a pessoa que as coisas existem. Nunca faça isso, na verdade. Simplifica. Pega um papel e uma caneta, tá? E pede para a pessoa desenhar uma cruz se você quer trabalhar com a presença de algum irmão gêmeo não nascido, por exemplo, né? Quando a gente fala em mortos,
Na verdade, falar em mortos é falar de carregar aqueles que se foram do nosso clã, da nossa família. Então eu estou investigando se essa pessoa, a alma dela está conectada com um avô, uma avó que morreu. Eu estou investigando se essa pessoa carrega um irmão gemelar não nascido. Quando eu estou investigando essas coisas, que você não tem a referência, você faz assim. Papel e caneta, pede para a pessoa desenhar uma cruz. A cruz representando a morte. E aí, depois que a pessoa desenhou, você começa pedindo para a pessoa colocar uma das mãos sobre esse papel. Então, imagina que a mão esquerda minha aqui é o papel. Eu venho com a outra mão, tanto faz a direita ou a esquerda, coloco em cima, pede para a pessoa fechar os olhos e se concentrar. E para ela tomar consciência do corpo. E o próximo tópico desta sequência de introdução é você trabalhar com seu cliente sentado, com os 2 pés rentes ao chão, tá? E a coluna num ângulo de 90 graus. E aí você vai me questionar, mas por que isso, Paulo? Não tem nada de muito especial, é uma questão mesmo de deixar a pessoa focada no trabalho. Então é de estabilizar essa pessoa. E aqui vai mais uma dica para você. Quando você estiver iniciando o trabalho, quando você está dando a sugestão para a pessoa, que a pessoa está começando a entrar em transe hipnótico, você está dizendo, imagina agora que você é criança, imagina agora que você está voltando naquela cena. Sempre largue uma frase de controle. É como se você botasse uma sementinha discretamente, você vai dizer assim, você vai tocar no braço da pessoa e vai dizer assim, seu corpo fica firme nessa cadeira, seus pés colados ao chão, você fica completamente estável. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o subconsciente da pessoa que se ela, sei lá, se ela vê uma coisa muito terrível, muito horrível, ela não vai sair correndo, entende? Ela está com os pés colados, os 2 pés colados ao chão. Você fica fixo nessa cadeira. Aconteça o que acontecer, você está completamente estabilizado nessa cadeira, né? Então você está colando a pessoa na cadeira. Não tem segredo, é só falar que o subconsciente obedece, tá? Dá o reforço, dá o reforço. Se a pessoa tem alguma coisa muito forte, ela começa a se bater, você repete a frase. Você fica completamente colado à cadeira. E aí dá um toquinho na perna, no joelho, assim, tá? Os 2 pés completamente colados no chão. Você fica completamente colado nessa cadeira. Tá? E aqui eu vou ensinar um segredo para vocês que é um dos mais importantes. Então presta atenção que essa aula, por si só, eu vou te entregar algo aqui que é revelador. Você vai encontrar isso também lá na nossa introdução à hipnoterapia, que é o seguinte, toda vez que a pessoa vê uma cena horrível, que ela se depara com algo muito difícil, que causa uma verdadeira agressão emocional, que causa um transtorno emocional, imediatamente você vai repetir esta frase com muita ênfase, né? Dando muita acentuação, é um verdadeiro comando. Você vai dizer, foca na respiração e a cena some. Ó, presta atenção, foco na respiração e a cena some. Por quê? Porque a atenção fica num lugar só. Então, quando a pessoa está ali em desespero, eu vi minha família inteira queimando no fogo, a minha casa está incendiando, um desespero, ou tem um estuprador, um abusador em cima de mim, o desespero é muito grande. E aí você não vai tirar a pessoa da sessão, você não vai tirar a pessoa do transe, você vai tirar ela da dor, porque aquilo não está acontecendo agora, só que ela está revisitando. Então, por isso você dá o comando, foca na respiração e a cena some. Tá? E repete isso até que a pessoa vai se acalmando. Agora presta atenção uma coisa, se você perde o controle emocional e você começa, ai meu Deus, foca na respiração, foca na cena, que a respiração some. Aí você cagou tudo, né? Você ouviu o que eu falei? Eu falei o inverso, foca na cena, que a respiração some. A pessoa morre sem respirar. Entendeu? Então presta atenção, foca na respiração e a cena some. É uma questão de atenção, tá? E fale, calma, não importa se a pessoa está gritando, se ela está se rasgando na cadeira, não interessa. Controle, você tem que ter controle. Olha para a pessoa e diz com a voz firme, foca na respiração e a cena some. Foca na respiração e a cena some. E repete de forma a não dar chance da pessoa falar. Ai, mas a minha família, mas eu estou morrendo, mas você está me estuprando. A tua voz tem que ser um comando, né? Tem que sobressair a vontade da pessoa. Que aí a atenção dela tem que pegar a tua voz e obedecer. Foca na respiração e a cena some. Beleza? Então,
coluna 90 graus, 2 pés retos ao chão, pessoa sentadinha. Fechou? Vamos para a próxima. Vamos lá? Bom, o que é harmonizar? É você desconectar a pessoa da tensão exterior. Então pensa que é o seguinte, a pessoa está ali para fazer uma terapia, ela está ali para fazer um processo de liberar alguma coisa que está causando desconforto, muito incômodo. Por si só, isso já é estressor. Por si só, isso já cria um nível de ansiedade significativo. Você concorda comigo? Então, é nosso papel, como condutores e terapeutas, fazer com que essa pessoa relaxe, que ela tire a carga de expectativa total. Por isso que o primeiro das aulas que eu fiz com vocês no ao vivo, o que eu ensinei para vocês? Zerar. Como é que era? Lembram? Quem lembra aí? Vamos lá. Zerar expectativas, né? Então, eu vou alinhar essas expectativas. O que você espera? O que eu realmente tenho para te dar? Eu vou alinhar. Então, eu vou zerar isso. Vou deixar no 0 a 0 o que eu tenho para te dar, o que você espera que eu vou te dar. Então, alinha isso, tá? E zerar completamente também o medo. Toda e qualquer insegurança, medo. E aqui, uma coisa muito importante para você. Se você perceber que a pessoa não confia 100% em você, não faz. Por que não faz, Paulo? Porque você vai pagar mico. Não vai funcionar. Porque você não tem poder sobre a mente da pessoa. É ela que está no comando o tempo inteiro da mente. Então, por exemplo, por que normalmente com irmãos não funciona? Com pai, com mãe, com filho, com marido, não funciona. Por quê? Porque eles ficam na resistência, eles ficam jogando, entende? E jamais atenda uma pessoa que fica jogando com você. Você vai perder sempre, porque a nossa mente ela é muito poderosa, né? Ela é muito poderosa principalmente sobre o nosso corpo, sobre as nossas reações. Você teria que ter um nível profissional, não estou dizendo que não é possível, tá? Mas você teria que ter uma experiência profissional, um nível de desenvolvimento gigante para você realmente colocar uma pessoa que está lutando contra você em transe e conseguir fazer o processo. Então preste bem atenção. Não estou dizendo que não é possível, estou dizendo para você não se meter a besta e não tentar, porque você vai falhar, né? Afinal de contas, você está fazendo esse curso. Esse é um curso de introdução, é um curso básico. Então eu sei que você não está preparado. Quando você estiver fazendo um curso hard, alguma coisa, sei lá, você passou um final de semana comigo num hotel estudando, né? Em algum momento eu vou ter esse curso. Aí ali você você vai trabalhar, desenvolver, vai se deparar com as piores situações. Aí é outro jogo, nego. Aí eu te ensino, você dar um toque na testa do cara, o cara cair, você dizer pro cara uma coisa, o cara, apagar. Aí é outra brincadeira. Então tem como fazer, não faça porque você não está pronto para fazer. Ficou claro? Beleza? Então, harmonização, o que é? Respirar e desconectar de tudo que está lá fora. Mas percebe que o lá fora, às vezes, é dentro da mente. Então, lá fora também pode ser as minhas expectativas e os meus medos. Então, tudo que está fora do meu equilíbrio, da minha paz, você tem que trabalhar com isso. Qualquer dúvida sobre isso, volta na primeira aula lá do ao vivo, né, onde a gente fez laboratório. Assiste lá tem muita informação sobre isso aí. Se tiver dúvida ainda, faz pergunta aqui embaixo. E aí o próximo passo é a sua concentração. Então o que você vai fazer aqui? Você vai trabalhar com o seu cliente para que ele coloque uma âncora no foco dele. Percebe que a nossa mente ela é displicente, ela fica pensando, você está me ouvindo aqui, daqui a pouco sua cabeça está lá no papagaio, está lá no banheiro, está lá na cozinha, está lá no filho, que não sei onde está, no marido. Então a nossa mente ela foge o tempo inteiro, por isso que a gente tem tão pouco controle sobre a nossa vida. Concentração é a etapa onde você vai dar para a pessoa que está com você uma âncora. Você vai estabelecer um ponto aonde a atenção dela deve fixar. E entenda que isso não é determinante. Então vai ser uma coisa assim, ó. Você vai dizer para a pessoa, agora foca no ar, olha bem, não estou falando respiração, estou falando agora em foca no ar que entra pela narina e foca no ar que sai. Então eu estou dizendo para a pessoa, colocar a tua atenção no ar que entra, no ar que sai. Respeita o ritmo, né? E aqui você já consegue ter um controle sobre o ritmo cardíaco e
o ritmo mental da pessoa. Porque se eu falo assim, ó, coloca atenção no ar que entra, isso, no ar que sai, isso, presta atenção no ar que entra, vai prestando atenção no ar que sai. O que eu estou fazendo a pessoa fazer? Percebe? Então aqui eu já começo a assumir o controle. Então o tom de voz, a forma com que você está fazendo esse processo dessas primeiras aulas aqui, já vai colocando a pessoa em predisposição. Então eu vou dizer, preste atenção no ar que entra. Não tenta controlar, apenas sente. Sente a temperatura do ar passando pela narina, acompanha o caminho que o ar faz. Não tenta controlar, apenas observa até onde a respiração vai. Lembram quando eu ensinei sobre respiração curta, respiração mais profunda? Quanto mais profunda a respiração, mais conectado o cliente está. Quanto mais superficial a respiração, menos conectado esse cliente está. Então, não cabe vocês quererem ensinar o cara aqui, vocês vão perder a conexão. Mas como terapeutas, observem até onde que ele respira. Porque se a respiração dele é muito superficial, ele não consegue se conectar à essência dele, às coisas dele. Tem algo nele que dói demais, que é muito dolorido, que ele não quer olhar para dentro, tá? Fica a dica aqui. Então, ó, foco na respiração, coloca a tua atenção no ar que vai entrando, sente o ar entrando pela narina, acompanha o ar, presta atenção no ar saindo, não tenta controlar a respiração, respeita o teu ritmo, inspira, sente a temperatura do ar entrando pela narina, se o ar é quente, se é gelado, se é morno, sente o caminho do ar no teu corpo, muito bom. Expira, devagar, naturalmente. Perceberam que eu estou aqui já manipulando, controlando a respiração da pessoa e já estou induzindo ela, já estou assumindo o controle de essa entrada, a gente chama isso de indução. Então, eu não tenho controle sobre a mente da pessoa, mas eu tenho controle sobre o processo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou controlando o processo de indução. Como que essa pessoa começa a colocar a concentração dela num ponto. Quando a concentração dela está no ponto, eu consigo dizer para que lado ela vai, que caminho ela segue, e ela já desconectou de todo o resto. Isso aqui é treino, tá? Quanto mais vocês treinarem a própria respiração de vocês, quanto mais consciência vocês tiverem sobre a respiração de vocês, então, para ser bem claro, quanto mais vocês sentarem em silêncio e fizerem exercícios de respiração. Ai, meu Deus, o que é um exercício de respiração? É respirar, pô. Entende? Senta e respira, ó. Fecha teus olhos e toma consciência da tua respiração, sabe? Tipo, viaja junto com o teu ar. Mas você não vai aprender nada controlando a tua respiração. Você vai aprender se você se permitir sentir a tua respiração como ela é. Faz sentido? Então, tem o curso, Medite Hoje, liberado aqui para dentro do Espiritualidade. Se ainda não está liberado, vai liberar em algum momento aqui nos dias. Faça, pratique aquele curso de meditação. Vai ajudar vocês a ter um controle excepcional nessa fase do trabalho. Fechou? E aí o que vem? Vem a decisão. O que é a decisão? Nunca cometam um erro de fazer por fazer, sem saber o que a pessoa quer trabalhar, o que está incomodando ela. Então, algumas perguntinhas são chave. O que é que te incomoda agora que quando nós terminarmos, quando você levantar dessa cadeira, você não quer mais na sua vida? A pessoa tem que ser específica. Eu não quero mais ter essa sensação ruim. Que sensação é essa? Tá? É uma emoção, é um sentimento? Como você se sente? Pede para a pessoa descrever o máximo possível. Quanto mais ela descreve, mais consciência daquilo que desagrada ela, que desconforto gera, ela vai tomar. E o que é importante aqui? Às vezes, uma emoção, um sentimento é impossível de colocar numa palavra, tá? Mas quanto mais eu tento descrever, mais eu pego ele, mais real ele fica para mim. Então não precisa você nunca vai sentir o que a pessoa está sentindo completamente. Isso é dela. Mas quando você perceber que aquela pessoa, nossa, ela sabe exatamente o que incomoda ela. Ainda que ela não consegue formular em palavras, ela sente, ela sabe, tá?
uma pegadinha do malandro aqui. Muita gente vai derrubar vocês na questão da expressão. Então, algumas pessoas vão trazer assim, o que você está sentindo? Aí a pessoa diz assim, eu tô com pena. Pena? Pena não é emoção, pena é sentimento. Então, aqui um pouquinho de aulinha de português se faz necessário. Se você não sabe a diferença entre sentimento e emoção, pesquisa no Google, tá? Você trabalha no nível emocional. O subconsciente é emocional. Todas as memórias, tudo que a gente trabalha é emoção. Emoção, né? Que aquilo que vem, o sentir e move o meu ser, tá? O que é um sentimento? É o sentir mentido. Quer dizer, é a minha mente interpretando a emoção. Pegaram isso? Aqui valeu o valor do curso já, né? Então, a diferença de emoção para sentimento. Se você trabalha com sentimento, você vai se ferrar, porque você está trabalhando num nível mascarado, você está trabalhando numa cortina de fumaça. Você tem que trabalhar no nível emocional. Você vai notar, o emocional é difícil de colocar em palavras, tá? E o sentimento sempre tem uma palavra pronta. Aí tô com raiva, tô com ódio, né? A pessoa que busca mesmo, ela tem, é uma coisa ruim, é um ódio, é uma raiva. Opa, aqui foi pra emoção, entendeu? Então cuidado aí, tem umas pegadinhas do malandro aí. Beleza, pessoal? Então já falamos sobre a decisão, né? O que é que você quer mudar hoje? O que é que você quer resolver aqui agora? O que é que, quando eu terminar, você nunca mais vai sentir? Olha só, tome cuidado, porque aqui na forma com que você pergunta também está o resultado. Você está trabalhando com o subconsciente da pessoa, então lembre-se, a forma com que você fala está programando o subconsciente dela. Se você fala, se você pudesse mudar alguma coisa, o que você gostaria? Porra, não vai funcionar. Entendeu? Então a questão é, o que é que quando nós terminarmos você nunca mais vai sentir? O que é que você não aceita nem mais um minuto na sua vida? Lembra que não é você terapeuta que dá o resultado, é sempre o cliente. O cliente que não está pronto pode vir 10 vezes na terapia e ele não consegue se liberar. Por quê? Porque lá dentro o subconsciente está dizendo para ele que ele precisa ficar nessa merda ainda, ele precisa ficar sofrendo. Tá quentinho, tá gostoso ficar se ferrando, então a pessoa permanece. Por isso que tem pessoas que vêm numa sessão e resolvem tudo, e tem outras pessoas que ficam 6 meses e não resolvem nada. Por quê? Qual é o ganho que essa pessoa tem em permanecer ferrada? Então a pessoa, o melhor cliente, a tua função como terapeuta é identificar o cliente. É pegar só cliente que você percebe assim, cara, eu não aceito mais viver uma vida assim, nem um minuto mais. Porque aí, cara, você não perde tempo, você vai lá e ajuda o cara e funciona e dá resultado. Porque o cara que não quer, percebe? Mas eu quero sim, da boca para fora. E a boca para fora vocês já entenderam. Cérebro consciente, 5%. Subconsciente, 95%. Você acha que tem como 5% da mente ganhar de 95%? Não tem. Então só funciona quando os 95% estão agonizando, sofrendo, não aguentam mais. Eles perceberam assim, meu Deus, eu estou me ferrando. Eu perdi 40 anos da minha vida, 50 anos da minha vida, eu não aguento mais de dor. Entendeu? Eu quero sair disso. Eu quero entender por que eu estou fazendo isso comigo mesmo. Opa, eu quero entender por que eu estou fazendo isso comigo mesmo. Então, quer dizer, ela tomou consciência que é ela e tomou consciência que ela pode mudar isso. Aí, é show de bola. Então, cuidado. Não tenta salvar ninguém porque não tem como. Só a pessoa tem poder, tá? Você é um mero chofer, você é um mero ajudante técnico. Você sabe os passo a passo, você sabe a técnica, as nuances, você tem as dicas, né? Vamos falar entre aspas assim, você tem a malandragem, então você sabe como ajudar o subconsciente dela a resolver. Mas você não é o subconsciente dela e você não é responsável e você não tem como dominar o subconsciente da pessoa. Ficou claro? Então muita atenção nisso, não tenta salvar ninguém. Te coloca à disposição e eu ajudo. Deu certo, foi incrível, transformou minha vida. Parabéns pra ti, foi você que conseguiu. Não deu certo, eu não sei o que aconteceu. Ok, eu fiz minha parte. Entendeu? Porque eu vou fazer o meu melhor sempre. Eu vou dar o meu melhor. A técnica é a mesma. Funciona para 10 pessoas e aí de repente para 3, 4 não funciona. A técnica é a mesma. Entendeu?
Então você não pode ser responsável pela vida dos outros. Beijo, vamos para a próxima. Bom, chegamos a uma parte muito importante da preparação dos 7 passos, que é a gente definir exatamente aonde a gente vai trabalhar. Então percebe uma coisa, todo o trabalho diz respeito a você localizar qual é a emoção que gera o padrão de pensamento de autodestruição ou qual é a emoção que tem por trás de uma dor física horrível. Então você precisa encontrar uma porta de entrada, tá? E essa porta de entrada ela é muito simples. Se a pessoa vem para você e diz que tem uma dor física, dor na cabeça, enxaqueca, dor no braço, dor na perna, não sei o que, babá, fibromialgia, não sei o que você vai fazer? Você vai caminhar através da dor e usar a dor para chegar na emoção. Se a pessoa já chega com a emoção, às vezes acontece, eu não sei o que tem, eu do nada eu começo a brigar com meu marido e vem uma coisa. Aí você, o que você faz? Foca nessa coisa, ainda que não tenha um nome, essa sensação. Quando a pessoa vem nesse estado de emoção, é muito mais fácil, é muito mais rápido, ela está pronta, entendeu? Foca nisso e expande, deixa vir para fora. Você vai ver logo a seguir nos 7 passos esse momento. Você já vai direto para lá. Porque você precisa localizar a emoção. Lembra? Subconsciente. Qual é a linguagem do subconsciente? Emoção. Então foca nisso. É uma sensação ruim, uma angústia, um não sei o que. Foca nisso. Aí a pessoa focou. Aí o que se percebe agora? Uma sombra, não sei o que. Aí você vai projetar a sombra, vai projetar a pessoa e perceba que lá no meio dos 7 passos, quando eu fiz todo aquele processo de liberar aquele espírito, aquela presença que está ali, o que eu faço de novo? Agora olha para ele e veja qual é a emoção que vem. E perceba ali que a emoção muitas vezes não é dessa presença, é um espelho de mim. Então a minha emoção que está travada no meu subconsciente é projetada nesse ser espiritual. Tá? Então aqui está a pegadinha do malandro. Pode ser um espírito que te acompanha, blá, 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 uma presença espiritual? Pode. Normalmente quando isso acontece é um obsessor? Não, normalmente é uma alma familiar que permanece porque ainda não conseguiu descansar, tá? Como isso significa? Significa que esse espírito está preso do meu lado? Não, significa que você está conectado a ele num campo espiritual. É diferente. Então, sem fantasia, sem aquelas frescuras, eu tenho um obsessor, porque não sei o quê, é muito raro isso acontecer, embora aconteça. Por isso que a gente pode trabalhar com pessoas que não acreditam nessas coisas. E quando às vezes, eu diria, a maioria das vezes eu projeto alguém que está comigo, eu estou projetando uma faceta do meu subconsciente. Então, muitas vezes, aquilo que parece ser um espírito revoltado, uma alma ali, não sei o quê, sou eu mesmo, ou um fragmento, um pedaço da minha alma sendo projetada. Às vezes não. Praticamente sempre quando você trabalha a liberação de um espírito, você está trabalhando a liberação de um trauma da própria pessoa. Por isso que essa terapia é tão poderosa e ajuda tanto as pessoas. Fechou aqui nossa introdução? Bora lá então, tá ficando bacana, né? Tá ficando bom? Quero ver teus comentários abaixo desse vídeo.